pesquisas e também vamos poder até colocar aqui descobertas e grandes realces da filosofia cristã e também automaticamente da teologia, tá? Então foi um momento em que surgiu grandes pensadores, grandes expoentes da teologia e filosofia cristã. Foi um período aproximadamente de 800 anos de duração, um período que durou 8 séculos, praticamente iniciando ali, podemos colocar no ano 400 para 500 depois de Cristo, tá? Eu colocaria até melhor 500 depois de Cristo e indo, então, até 1300 depois de Cristo, porém, ainda tendo o período que podemos acrescentar de Idade Média Alta, que ainda vai chegar até o século XVI, tá? Podendo aí, então, ser um período de maior impacto, que por ter esse contexto de uma segunda parte, que seria a Idade Média Alta, e também já denominada início de modernidade, quando, então, vamos até o século século XVI para século XVII, aquele período ali já inicial dos impactos, não é? Que vão sendo causados pela Reforma Protestante, que tem o seu início e a sua proclamação ali no final do século XV, tá? Na metade do século XV para início do século XVI. Muito bem. Durante esse período, o cristianismo ele vai se fortalecer na Europa, tá? Não apenas como uma comunidade religiosa, como uma comunidade de defensores e adeptos também da fé cristã, mas como uma força pungente que vai ser responsável por dominar em todos os aspectos, em todos os sentidos, a vida das pessoas nesse período. Não só marcando um fim de um domínio, mas norteando, assim, a sociedade e norteando também todo um contexto do Império Romano, ali no início do século V, VI, como também a força de uma influência dos imperadores romanos, como posso colocar, e nós vamos tratar sobre ele, o Carlos Magno, que sobre eles conseguiram dominar alguns povos e países e conseguir, com isso, demonstrar uma força na sua proposta de não só espiritualização, mas também intelectualidade, ciência, cultura e todos os outros contextos que estão vinculados a essas propostas de progresso no âmbito social e no âmbito cultural e, claro, já expandindo o âmbito religioso, porque, nesse período, a teologia, a religião, o cristianismo estão vinculados numa sociabilização com a cultura e com o intelecto, tá? A cultura, o intelecto e o cristianismo estão andando juntos neste período, tendo em vista até que é um período em que a igreja começa a reger principalmente essa questão da visão pedagógica, tá? Que aí surge até a denominada pedagogia tradicional, aonde a igreja começa a propor o método de ensino tradicional, que seria aquele método mais ortodoxo, aquele método mais pragmático, que tem início já com a proposta da Idade Média, com o escolasticismo, que nós vamos também tratar nesta aula. Muito bem, vamos então já passar para o nosso segundo slide. O islamismo, como eu falei já nessa aula anteriormente, agora, nesse período foi uma grande ameaça, por quê? Porque a igreja, ela teve um confronto e um conflito com o islamismo até o ano 732.
E claro que, com esse avanço que o islamismo teve nesse período, ele conseguiu tornar-se uma ameaça e causar alguns impactos, tá? Que pode até ser, na verdade, um momento que podemos colocar aqui de desconstrução de alguns sentidos, tá? Propulsores de evangelização, mas não inibindo o poder que a Igreja Ocidental estava tendo, porque em meio a esse conflito, em meio a esse impacto que o islamismo vai tendo, procurando de uma forma ou outra até reter esse impedimento, ou tornar uma retenção a esse avanço, constituísse um impedimento até, podendo, né, no condicional, constituísse um impedimento para o crescimento da igreja, mas não se constitui, tá? Não alcança esse objetivo, não consegue esse alvo. Por quê? Porque a igreja ocidental, nesse período, ela vai avançar na evangelização, ela vai ter um grande impacto evangelístico e vai trazer resultados nesse período, aonde vai ter um fortalecimento, principalmente na Europa, tá? Principalmente na Europa, em que a Igreja Ocidental irá ter grandes resultados. Também tenho que citar, mencionar aqui, por exemplo, que nesse período a Igreja vai ter vai estabelecer fronteiras e vai ter avanços na Espanha, vai ter avanços também nos Países Baixos, não é? Principalmente a Irlanda, que se torna também mais tarde, nós vamos ver isso, uma potência. Ela, a Holanda, a própria Iugoslávia se tornam potências dentro desse período, como um avanço da evangelização que a igreja vai tendo, partindo desse princípio de que, mesmo em meio ao confronto e ao conflito que estava havendo com o islamismo, ela estava expandindo os seus horizontes, ela estava tendo uma proporção bastante expressiva de conquista de várias regiões dentro da Europa, tá? E até mesmo com as perdas causadas pela invasão islâmica, tá? Por quê? Porque a invasão islâmica, claro, também trouxe muitas perdas no sentido de mortes que causou, tá? E de pessoas que vieram a ser totalmente, a ter suas vidas totalmente ceifadas, porque com isso, claro, em meio a conflitos, eram conflitos também que nós vimos na aula anterior, que eram precedidos com batalhas, com as denominadas guerras santas, e claro que o islamismo, até para poder ocupar o espaço, ele mantinha um confronto com o cristianismo também fazia a sua revidava, fazia o seu revidar, e com isso causava morte de muitas pessoas, tá? Tanto por parte do cristianismo como por parte do islamismo. E a igreja, então, em meio a todos os conflitos, em todos os confrontos que está ocorrendo, devido ao islamismo, que vai ter o seu fim, não é? Vamos dizer assim, vai ter a sua diminuição de força, de impacto, e nos anos 732, podendo, então, a partir do ano 732, a igreja já poder avançar com maior predisposição, com maior condição de resultados, de impactos, de abrir caminhos para novos horizontes da evangelização e da implantação de igrejas em países que outrora eram países mais fechados, mais abertos para o islamismo, mais fechados para o cristianismo, e que, com a evangelização promovida pela Igreja Ocidental, vai alcançando esse espaço, vai alcançando essa oportunidade de ir entrando em países que outrora estavam fechados para o cristianismo, e com isso o islamismo vai perdendo totalmente a sua força, vai sendo desmobilizado,
vai sendo retido nesse período em algumas áreas que ele dominava outrora e que agora o cristianismo passa a ter domínio, a ter uma autonomia sobre esses países e, com isso, automaticamente, com o enfraquecer das bases, não só evangelísticas, mas também as bases do domínio do islamismo, o cristianismo agora volta a crescer, volta a ocupar espaços e coloca o islamismo sob um clausuro. Ele fica novamente retido e até podemos dizer que é um período em que o islamismo não vai ter nenhum indício ou uma predisposição de fazer uma frente para o crescimento da igreja e voltar a ter um domínio, um crescimento como outrora tinha no período principalmente das guerras ali, das cruzadas, ele tinha alcançado, ok? Vamos então agora para o terceiro slide. Quando nós entramos no terceiro slide, nós já vamos ter algumas questões muito interessantes a tratar. Primeiro, a igreja irlandesa, ela vai impactar nesse período, nas décadas iniciais, principalmente, e vai desenvolver um grande impacto, até com apoio, tá, de um nobre anglo-saxão. E, com isso, claro, vai alcançar um resultado de grande expressividade, porque vai conquistar um desenvolvimento na Escócia, tá? Depois vai vir a ter uma grande, vamos dizer assim, entrada nas regiões celtas, e com isso o cristianismo, tendo essa força na igreja irlandesa, começa a ter um impacto em todas as partes, em todas as regiões, tá? Denominadas dos Países Baixos, tá? E com isso, automaticamente, vamos ter aí a ascendência nesse período do bispo do povo da Nordúmbia, tá? Que é o Aidano, e Aidano vai se tornar um grande líder desse período, ao qual vai ter destaque até, inclusive, na educação. E aí que inicia-se uma predisposição da igreja já a investir na educação, a investir na formação pedagógica para que o clero seja também responsável pela educação do povo, educação infantil, educação dos jovens, educação dos adultos, com as universidades, com as faculdades. É um período já que inicia o foco, a igreja ter um olhar direcionado para a formação das pessoas a partir de um projeto educacional que a igreja está dando seu início. Então, o cristianismo na Inglaterra, ele vai crescer nesse período, vai tomar proporções na erudição, vai tomar proporções na sua visão pedagógica, na sua proposta de uma educação cada vez mais expressiva, tá? E aí é nesse momento que Teodoro vai ser o grande responsável por abrir as escolas e por dar uma ênfase maior à prática da religião dentro da educação, aí que é priorizado um ensino religioso junto com o ensino secular, e neste momento o Carlos Magno, que é o imperador, certo? Ele vai ser também aquela pessoa, aquele imperador, aquele líder que vai dar um ponto de favor, de apoio à igreja nesse projeto. E aí Carlos Magno vai dizer que ele vai ser o grande responsável
por criar um sistema educacional em seu próprio reino, no seu próprio império, e na escola até de York, para dar vamos dizer assim, um estandarte, né? Dar um salto, dar um upgrade para esse momento de crescimento da educação. E com isso também nós podemos dizer que na história da Inglaterra, a escrita de um ponto de vista até, vamos dizer assim, eclesiástico, vai permanecer como sendo uma das melhores oportunidades para a informação, para o crescimento, para o avanço, aonde a ação missionária, inclusive, vai ter vários impactos nas regiões da Europa, vai, inclusive, causar e propor conversões, impactos nas tribos teutas, impactos em grandes regiões e partes, inclusive, como da Alemanha, tanto oriental e ocidental, que nesse momento estão unidas, são os denominados povos anglo-saxões, em que a Alemanha está envolvida, e esse é um período em que os anglo-saxões vão ter um avanço dentro de todo o contexto do Evangelho. Então, dentro de todo um pautar de ditames do Evangelho, o povo anglo-saxão, o povo também das tribos teutas, começam a ascender dentro do cristianismo, ocupando um espaço como um povo que está sendo agora um povo de grande avanço na área da evangelização daquela região anglo-saxônica da Europa. Tá? Carlos Magno, também é importante que nós venhamos mencionar, que ele, além de ser o grande promovedor da educação nesse tempo, dele ter esse impacto nesse tempo na educação, ele também vai ser aquela pessoa que vai visar uma proposta de uma renovação cultural do Império. E aí até, inclusive, o seu período de império, de domínio, de reino, é considerado marco na cultura da Europa, denominado, inclusive, de Renascença Carolíngia, tá? A escola que é considerada a escola palaciana de Carlos Magno, que é um momento marcado na educação e na cultura por escola carolíngia, aonde vai também surgir com isso a Renascença Carolíngia, que é um período da grande ascendência da educação, junto nesse período com o nascimento da escolástica, porque a escolástica nasce nesse período e nós iremos tratar sobre a escolástica ainda nessa aula. Então, Carlos Magno, ele produz homens, escolas, já com aquela proposta de homens com grande formação intelectual para se tornarem pesquisadores, cientistas, mentores do povo, tá? E aí, com isso, vai surgir os conceitos básicos de educação nesse período, dentro da proposta do currículo escolar, como trívio e, mais tarde, quadrívio, que são adaptados da educação superior romana, que foi proposta até por Marciano Capella no século V, e essas atividades culturais de Carlos Magno, elas se tornam um importante passo, inclusive, para um processo que vai surgir através do qual o povo alemão vai assimilar uma filosofia clássica e cristã. Então, Carlos Magno se torna o incentivador de todos os projetos culturais, de todas as propostas da igreja, de incentivar, de apoiar, de implantar projetos pedagógicos, projetos de implantação de escolas, de faculdades. E aí, Carlos Magno, como sendo esse grande incentivador, ele vai dar um apoio também muito grande para ser estabelecido
escolas nos mosteiros, para formar jovens para o clero, e além também de ser muitos jovens separados para serem formados como novos teólogos, sendo instruídos em toda a teologia e filosofia da época, e com isso surge um momento de grande impacto para a educação, não só secular, mas a educação religiosa dentro das escolas e a formação teológica para a preparação de uma ampliação até do clero, tá? Uma preparação do clero e uma ampliação do número de jovens já ingressando, né, dentro da vida religiosa e se tornando futuros membros do clero nesse período, assumindo as responsabilidades à frente da liderança da igreja em muitas regiões, tá? Muito bem, agora vamos tratar, então, do escolasticismo. O escolasticismo, inclusive, que foi o grande momento, o grande, vamos assim, fenômeno da educação e da cultura do período da Idade Média. Ele teve início, inclusive, o escolasticismo, no século X. E aí alguém vai perguntar, o que é o escolasticismo? O que veio a ser o escolasticismo? O escolasticismo, tá? Ele veio a ser a grande proporção de formação das universidades europeias, tá? Ele teve um surgimento com a origem do crescimento da literatura, da pesquisa, da ciência, promovida pelos escolásticos, que seriam os responsáveis pela formação didática pedagógica do povo, e, com isso, esse período se torna um período da ascendência da teologia escolástica, como uma tentativa, na verdade, que foi de unir ideais e ideias dos escritos filosóficos gregos também com as escrituras, e fazendo essa junção dos escritos filosóficos gregos e as escrituras, formou-se todo um currículo escolar, um conteúdo escolar para ser responsável para formar as crianças, os jovens, os adultos, e dar um grande, vamos assim, início, um grande avanço, um grande momento de marcar, certo, a ascendência da educação e cultura nesse período da Idade Média, no século X depois de Cristo, tá? Aí também é um momento que vai surgir os grandes textos dos pais da igreja, das suas obras cristãs, dos primórdios ainda do período medieval, que vão ser agora estudados e vão ser agora reutilizados com a finalidade justamente de formar um sistema claro e definitivo de educação cristã com a proposta de educação secular, tá? Então, seria uma educação didático-pedagógica e filosófica que tinha um princípio cristão, um princípio, até podemos dizer também, evangelizador por trás da formação das crianças, jovens e adultos, tá? Então, a escolástica, junto com o escolasticismo, vai se tornar o grande, vamos dizer assim, movimento de teor acadêmico e literário desse período da Idade Média. Até podemos dizer que é o período de grandes teólogos, grandes pensadores, grandes filósofos, porque todos os teólogos também atuavam na filosofia nesse período. E aí nós vamos estudar agora nomes que marcaram, como, por exemplo, o Anselmo de Cantuária, tá? O Anselmo de Cantuária. Mas antes de nós entrarmos nesse momento de estudar a cada um deles, nós vamos dar aqui uma visão geral da filosofia medieval denominada a escolástica, tá? No seu período,
de ascendência começa, claro, ali no século VII, mas vai ter o grande impacto no século IX e século X depois de Cristo. Tá? As suas características, as suas marcas que caracterizam esse período dessa filosofia medieval, que um contexto didático-pedagógico, denominado também de escolástica, automaticamente era conhecida e tornou-se conhecida como escolástica, é uma caracterizada e foi caracterizada como os ideais da filosofia de Aristóteles sendo inseridos dentro da doutrina cristã. É até nesse momento que é criada uma teologia aristotélica, tá? Que seria uma teologia com propostas da filosofia de Aristóteles, principalmente da lógica, utilizando a lógica de Aristóteles para defender os conceitos teológicos, tá? E quem muito bem desenvolveu isso, nós vamos estudar logo na sequência, foi o Anselmo de Cantuária, tá? O contexto, sociopolítico é o contexto da Renascença carolíngia, que nós já falamos, que é o momento em que ocorre essa revitalização da proposta do Império Carolíngio investir na cultura e na formação, com o grande apoio de Carlos Magno, que era o imperador, que era o responsável por esse grande projeto. Também com isso, uma revalorização da cultura greco-romana, um revitalizar, não é, da cultura greco-romana, que foi a cultura que dominou durante os primeiros anos, os primeiros séculos, não é, do cristianismo também. O objetivo, a conciliação entre a fé e a razão, ou seja, tentar conciliar a fé cristã com a intelectualidade e a ciência, que seria a razão, para tentar, com isso, formar conceitos que sejam oriundos da filosofia, com bases propulsoras na teologia, para poder solidificar uma apologia, uma apologética, uma defesa da fé cristã, tá? E aí nós vamos ter, nesse momento da fundamentação, e o grande responsável por se tornar o mentor, o grande propulsor do escolasticismo e da escolástica, o grande mestre, não é, da escolástica, que foi o Tomás de Aquino, tá? Teólogo, filósofo do período de 1225 depois de Cristo a 1274 depois de Cristo. Ele se torna então o grande responsável por fundamentar todos os conceitos e propostas didático-pedagógicas do período denominado escolástica. Então, seria o grande mestre do escolasticismo. Já Guilherme de Ockham, ele já é aquele responsável por desenvolver, principalmente, a parte da filosofia da escolástica e também até da contestação de alguns elementos propostos por Tomás de Aquino para poder, na verdade, não só contestar, mas ampliar as ideias e inserir novas visões e percepções dentro do que Tomás de Aquino já tinha proposto nas suas observâncias filosóficas e principalmente teológicas, tá? Também com isso vai surgir outros expoentes, como Anselmo de Cantuária, que nós vamos tratar agora, como John Duns Scott e o Guilherme de Ockham, que vão ser os grandes filósofos, os grandes pensadores e, principalmente, os grandes defensores da fé cristã, que vão ser responsáveis por, nesse período,
em construir os conceitos teológicos, que muitos deles foram, nesse período, a base propulsora para a defesa da fé cristã perante o banco da ciência, perante o confronto da ciência, o confronto dos grandes idealizadores do período da razão também, que é o período também da escolástica, que, além de ser um período, claro, de ascendência teológica, é o período da ascendência da razão. Então, claro que nesse período vai ocorrer, mesmo ocorrendo uma conciliação, há um conflito de ideias entre razão e fé, tá? E aí é proposto uma conciliação com o sentido de que a teologia necessita da razão e a fé necessita da razão para ser defendida, para ser, no caso, formados conceitos que vão proporcionar uma maior articulação e defesa dos conceitos propostos pela fé cristã dentro do que a Escritura defende, certo? Então, essa era a visão, era o grande propósito, o objetivo que estava estabelecido com essa proposta da escolástica, tá? Vamos em frente agora com o próximo slide. Agora nós já falamos da renascença carolíngia, né? Que é o momento da revitalização cultural e intelectual do Império de Carlos Magno, o Império Carolíngio, e agora, então, vamos dar um passo à frente para tratar dos grandes expoentes desse período da escolástica, a saber, o Anselmo de Cantuário, o Pedro Abelardo, e depois também o Tomás de Aquino, tá? E o Tomás de Aquino e o Alberto Magno, tá? Então, vamos agora iniciar com o Anselmo de Cantuária. O Anselmo de Cantuária, ele foi o arcebispo, ou era o grande líder da região de Cantuária, na Inglaterra. E por nomeação do imperador Henrique I, ele vai divergir posteriormente na questão das investiduras. Alguns até dos seus principais escritos, obras teológicas, foram o Proslogium e o Monologium, em que ele vai desenvolver o seu famoso argumento ontológico, que é um argumento de contexto filosófico, não é? Que se onto, conhecimento, saber, desenvolvimento, cientificação da lógica. E aí, com esse método teológico, vai ter a proposta principal, central de Anselmo, uma tentativa que Anselmo procura de colocar inserida a lógica proposta por Aristóteles a serviço da revelação para fortalecimento da defesa da fé, a qual ele vai colocar como lema: crer para compreender. Então, ele vai dizer: não pretendo penetrar em tuas profundezas, Senhor, pois de maneira alguma posso comparar o meu intelecto com o seu, no caso, o intelecto de Deus. Ele coloca aqui até um antropomorfismo, um antropopatismo, tá? O que é um antropopatismo? Antropopatismo é quando você coloca sentimentos, ideias e propostas humanas atribuídas a Deus. E o antropomorfismo é quando se coloca movimentos físicos humanos atribuídos a Deus, tá? Então, ele vai usar desse antropopatismo, aonde ele vai dizer que ele não pode comparar o intelecto dele com o intelecto de Deus, tá?
mas ele vai desejar compreender, até certo ponto, a vontade de Deus em qual o coração dele aceita e ama. E ele também vai dizer, nesse início, não é, da sua obra, que ele não busca compreender para que se possa crer, mas ele aceita que, nesse caso, a cientificação, a razão, auxiliará a compreensão. Então, ele vai apresentar uma exposição de cunho apologético sobre a encarnação de Cristo, sobre a expiação, para defender a encarnação e a expiação e tornar com isso uma oportunidade de construir uma apologética muito bem, vamos dizer assim, elaborada para servir às gerações futuras. Então, Anselmo, com a sua defesa da obra de Cristo, ele defende as duas naturezas, a divina e humana, tá? E ele vai desenvolver na sua obra teológica toda uma construção da missão de Cristo e seus fins e propósitos, ou seus alvos, objetivos. Depois vai trabalhar com o contexto da doutrina da salvação e da doutrina do pecado, não é? Vai desenvolver com isso, junto à sua apologia, um sentido também que ele vai empreender de âmbito soterológico e ramartiológico, e aí com ele vai procurar colocar nesta inserção a seguinte proposta, que a natureza penal e substitutiva da retribuição de Deus contra o pecado vai ser aquela que aponta o pecado como um mal maior do que podemos compreender, porque ele é um insulto à honra de Deus e à violação de seu plano para a criação. E não pode, assim, ser perdoado como se nada tivesse acontecido. Então, é a satisfação necessária para que isso seja, no caso, dissolvido, é a cruz, porque a cruz ela é o local onde Cristo foi crucificado com a proposta de abolição da culpa, da condenação do pecado que estava sobre a humanidade. Então, ele vai trabalhar muito bem essa questão a fim de formar ali e ser o grande responsável para formar toda uma estrutura teológica para ser utilizada também como uma das bases propulsoras da apologia e da ciência teológica cristã, da filosofia cristã, nesse período da escolástica. Estudada, então, assim, claro, pelas crianças, pelos jovens e pelos adultos, os seus conceitos, tá? Outro grande exponencial, como está aqui, é já o Pedro Abelardo, tá? O Pedro Abelardo também vai ter um grande momento de participação, porque ele inicia a sua carreira eclesiástica, tá? Em Saint-Denis, e ele desenvolve grandes embates com diversos outros pensadores do período medieval, defendendo que nada pode ser alcançado, uma crença, ser crido, ser confiado, ser defendido, se não for antes entendido. Então, o resultado de seus confrontos e posições vai ser justamente a condenação de alguns hereges no concílio denominado de Soissons, que ocorre em 1121. E após ele, então, também vai ser condenado no concílio de Sens, em 1141. Mas você vai perguntar, mas qual é a contribuição que ele traz? A contribuição
é a combinação que ele desenvolve da tradição meditativa de Anselmo de Cantuária, que é o denominado método dialético de Abelardo. Método dialético porque ele vai ampliar as ideias de Anselmo e numa obra que é denominada Sentenças, aonde abrange todo o campo da dogmática, onde ele vai explorar todas as doutrinas cristãs, fornecendo assim a primeira exposição organizada da doutrina cristã, na primeira teologia sistemática, no caso. E quando eu falo teologia sistemática, eu falo de exposição das doutrinas cristãs de uma forma racionalizada, com bases nas Escrituras. Sua obra, então, era considerada fundamental nesse período, para ser utilizada na instrução teológica da Idade Média, sendo, inclusive, uma das primeiras obras a ter destaque nesse período de formação, na verdade, teológica de um novo clero, um clero que está surgindo agora, sendo preparado agora para prosseguir na liderança da igreja, tá? Em várias regiões, tá? Alberto Magno e Tomás de Aquino vão ser os dois próximos pensadores, filósofos, expoentes que vamos estudar. O Tomás Alberto Magno, antes de nós entrarmos em Tomás de Aquino, vamos nos direcionar para Alberto Magno. O Alberto Magno, tá? Ele é um monge dominicano, assim como Tomás de Aquino também é um monge dominicano, tá? Que vai ensinar na região de Ratisbona e Friburgo e Estrasburgo, então na região ali anglo-saxã, e também na Universidade de Paris, sendo inclusive nomeado mais tarde o bispo de Ratisbona, cargo que mais tarde ele vai renunciar para se dedicar exclusivamente à docência. A sua atividade literária vai ser vastíssima, inclusive, aonde ele vai procurar tratar dos mais variados assuntos, como ciências naturais, filosofia, teologia, exegese e ascese. Ele é considerado também o primeiro intelectual medieval a aplicar a filosofia de Aristóteles dentro do pensamento cristão, junto, claro, com Anselmo de Cantuária. E também, mais tarde, ele é considerado o primeiro grande impactante, o grande responsável por impacto, não é, da teologia e da filosofia na Alemanha do período da Idade Média. Tá? Já o Tomás de Aquino, este se torna o grande mentor intelectual, o grande responsável e o grande expoente da filosofia do escolasticismo. O método denominado escolástica é criado e proposto pelo Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino é que é o responsável por promover o escolasticismo e a escolástica a nível de contexto pedagógico, tornando, a partir das propostas e dos métodos levantados e propostos pela ideia e a filosofia de Tomás de Aquino, o currículo a ser utilizado pela escolástica na formação das crianças, jovens e adultos, que é o trivium e o quadrivium, tá? É de proposta oriunda do Tomás de Aquino.
ele é um grande responsável também por desconstruir a ameaça filosófica dos argumentos de Aristóteles com a obra que ele vai escrever, que é a Suma Teológica. A sua Suma Teológica, inclusive, se torna uma grande obra apologética e teológica, que é a responsável por desconstruir toda a ameaça filosófica da lógica dos argumentos de Aristóteles, que foi até utilizados anteriormente dentro da teologia por Anselmo de Cantuária. Então, o Tomás de Aquino, ele vai defender que a fé cristã já possuía uma teologia, e essa fundamentada nas Escrituras, que para ele era a revelação. E a sua filosofia, automaticamente, ela é ancorada no exercício da razão, priorizando também um diálogo com a fé cristã, no caso, com a revelação. Tá? E aí é onde ele vai unir fé e razão e relacionar isto à escolástica, a sua própria proposta didático-pedagógica dentro do escolasticismo. Tá? Além destes 4 pensadores que tiveram um grande impacto nesse período do escolasticismo, nós vamos ter também, no século XII, 4 outros teólogos que não têm a mesma proporção de grande desenvolvimento, de impacto que tiveram esses que nós estudamos, mas que nós temos que mencionar, como o caso de Boaventura, de Rogério Bacon, de John Duns Scots e de Guilherme de Ockham. Boaventura é o defensor do conhecimento experimental de Deus, através da sua união mística, tá? E o Rogério Bacon se torna o argumentador da observação experimental do conhecimento científico com a vinculação à fé cristã. O John Duns Scots se torna um crítico das obras de Tomás de Aquino e depois vai criar ou propor os dogmas cristãos dentro de um aspecto mais racionalizado, tá? Mais científico. Já também podemos aqui mencionar que outros grandes expoentes vão surgindo, vão surgindo, mas o Guilherme de Ockham seria um mediador que vai surgir nesse período, responsável por esse período de transição e até de um prenúncio da dissolução da escolástica, tá? Então, vamos dizer que o Guilherme de Ockham foi o último a atuar desses teólogos, principalmente de origem franciscana, na docência na Universidade de Oxford. E Ockham, inclusive, ensinava que as doutrinas teológicas não precisavam ser provadas pela razão. Ao contrário, até da infabilidade papal e da autoridade civil da Igreja, que Ockham se posiciona contrário. Ockham também pretendia, com a sua defesa, explicar e argumentar algumas teorias do período do escolasticismo, como, por exemplo, o misticismo, tá? As ordens monásticas e algumas questões da virtude cristã com a união mística de Cristo, certo? Então, foi questões mais voltadas para o âmbito teológico de um período de transição do escolasticismo já com a modernidade e, claro, com o início, né, que vamos tratar na próxima aula, do declive do poder papal, que vai começar a ocorrer no século
14 para o 15, com o 15 ocorrendo, então, a reforma protestante. Ok? Muito obrigado. Esta foi a nossa aula de hoje. O assunto, ou os assuntos que tínhamos para tratar. Os assuntos que tínhamos para tratar. E nós queremos agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e vamos encerrar esta aula com uma oração. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela vida das irmãs Maria Ângela e também Maria de Nazaré. Abençoa elas, guarda, fortalece, sustenta e em tudo ser com elas a cada dia. Que este momento de aula, de aprendizado,